Oi, gente! Boa noite! Estamos iniciando aqui mais um vídeo no Evangelho do Lar, né? O nosso evangelho de toda quarta-feira às 8 horas da noite. Para quem ainda não me conhece, eu sou Alberto Silva, administrador do Instagram Conectando Caminhos e também do canal do YouTube Conectando Caminhos. Vale lembrar, se você está entrando pelo canal aqui pela primeira vez, não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal do Instituto Amélia Rodrigues, de deixar o seu like neste vídeo, os comentários do que você está achando, porque tudo isso ajuda aqui, né, no processo de divulgação e publicação, né, do nosso canal. É importante lembrar que o Evangelho no Lar acontece em 4 maravilhosas etapas, sendo a primeira a reflexão de um livro de mensagem, depois a prece inicial feita do seu coração. Fazemos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, aberto um capítulo aleatório, ou do Novo Testamento, da Bíblia, aberto em um capítulo aleatório. E finalizamos com a prece final. Vale lembrar para você deixar sua garrafinha com água, porque isso é extremamente importante para o seu processo aí, porque a espiritualidade vai colocando o medicamento necessário que você precisa. Então, dito isso, vamos iniciar aqui o nosso evangelho. Como vocês sabem, estão acompanhando, eu estou fazendo a leitura do livro Minuto de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, e a mensagem é a seguinte: não tenha medo. Ó, que bacana. Medo de quê? Nossa vida é eterna. Nosso eu, que é a nossa alma, não morre nunca. A vida continua eternamente. Procure sentir Deus palpitando dentro de si, na vida que pulsa em seu coração, nos pensamentos que povoam seu cérebro. Não tenha medo, porque Deus está permanentemente dentro de você. Siga seu caminho confiante e sereno e descobrirá Deus em tudo. Ai, que coisa linda a mensagem, né? Então que a gente possa lembrar, porque eu sei que existe um medo. A mensagem está falando um pouco do medo da morte, pelo que eu entendi, mas a gente pode ampliar para todos os medos, né? O medo da morte é porque a nossa sociedade ela não é educada para a morte, né? A gente não se educa para a morte. A gente precisa se educar para a morte e enxergá-la não como essa coisa fúnebre que foi criada, aquela coisa tristonha, escura, cheia de dor, né? Mas sim como uma passagem. A gente precisa ter esse preparo para a morte que não somos. A gente esconde debaixo do tapete como se ela não existisse. E na verdade a gente precisa encará-la com um novo olhar, né? Mas para os outros medos, a gente precisa, né, sair dessas caixas. A gente precisa como é que se diz, né? Se expor mesmo em algumas questões, como enfrentar os nossos medos, como encarar uma nova situação, sair da zona de conforto. A gente precisa se movimentar. A vida é curta, a gente precisa experimentar, porque o maior arrependimento da vida é o de não ter feito e não do que deixou de fazer, né? Ou de fazer alguma coisa. Porque se a gente faz e se arrepende, né? A gente tentou, a gente viu, ó, não deu certo, tentei, aprendizado, vida que segue. E se eu não tentei? Aí fico, e se eu tivesse tentado, será que teria dado certo, né? A gente não pode ficar nessa dúvida, então tente. Tente outra vez. Então vamos lá, né? Vamos para nossa prece inicial de hoje. Obrigado, Deus, Pai, Mãe, Criador e Criadora de todas as coisas. É com imensa alegria que iniciamos mais um Evangelho no Lar, com o objetivo de refletir sobre as palavras do Cristo e trazer alegria em nossos corações. Que essa mensagem de amor possa consolar a todos os corações de todos os familiares, principalmente daquelas pessoas que estão passando pelo processo do luto, ou que ainda estão vivendo um luto, ou que estão vivendo o luto presente. Né? Que a gente possa, de alguma forma, interpretar e entender essa passagem como uma transformação do ser, porque a vida continua, o que morre é a carne, mas que os corações saudosos sejam consolados, sintam a presença e a vibração de Deus em cada um deles, confortando e trazendo a paz e o equilíbrio de espírito. Que Deus abençoe os familiares, os amigos, os nossos lares e a todo o nosso planeta. Que assim seja. Ai, que maravilha, gente. Dá até um soninho. Então vamos aqui abrir o nosso evangelho e descobrir o que a mensagem nos traz para hoje. E a mensagem é a seguinte, do capítulo 16, guarda-se da avareza, ponto 3. É uma mensagem que está em São Lucas, no capítulo 12, versículo 13 a 21. Então,
O homem lhe disse do meio da multidão: Mestre, dizei a meu irmão que divida comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhe disse: Ó homem, quem me estabeleceu para vós julgar ou para fazer vossas partilhas? Depois lhe disse: Tende cuidado em vos guardar de toda a avareza, porque em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ela possua. Ele disse em seguida esta parábola: Havia um homem rico cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e ele mantinha em si mesmo estes pensamentos: Que farei, porque não tenho lugar onde eu possa encerrar tudo o que eu colhi? Encerrar não seja guardar, né? Tudo que eu colhi. Eis que disse ele: derrubarei meus celeiros e construirei maiores, e aí colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tu tens muitos bens reservados para vós vários anos. Repousa, come, bebe e ostenta. Mas Deus ao mesmo tempo disse a esse homem: Insensato que és, vai ser retomada a tua alma esta noite mesmo. E para quem será o que o amontoaste? É isso que acontece àquele que amontoa tesouros para si mesmo e que não é rico diante de Deus. Essa mensagem é interessante, né, guardar da avareza, porque ela traz tantas reflexões e ao mesmo tempo ela é muito delicada. Porque se a gente levar ao pé da letra, a gente entende que o dinheiro, né, ou a fortuna, ou os bens que a gente tem é algo assim que é fútil, que a gente tem que ver na miséria, ou a gente tem que buscar a vida mais simples, né, etc, etc. Também a gente tem que buscar uma vida mais simples. Mas quando Jesus está falando aqui, ele está falando da ganância, das pessoas que buscam, ficam tão focadas nas questões materiais que esquecem daqueles pontos mais importantes. Porque é importante sim eu ter uma casa que seja confortável, que eu tenha um meio de transporte, que eu tenha um trabalho digno, que eu tenha um dinheiro guardado na minha conta bancária para emergência. Tudo isso é extremamente importante, porque se a gente não tem isso, como é que a gente vive de uma forma digna nesse planeta, né? Fora aí que as administrações, né, eu não estou falando só de política, mas a construção da nossa sociedade, ela foi construída para justamente as pessoas mais pobres não conseguirem alcançarem, né, uma vida digna. Por quê? Porque quem está lá em cima, a ganância, não quer que os outros que estão menos favorecidos cheguem até lá em cima. Por quê? Porque eles querem continuar escravizando aquelas pessoas. Né? Mas no sentido aqui do Evangelho é que a gente tem que tomar cuidado para que a gente não fique cego com as questões materiais, né? Ao ponto de não se preocupar com o meu espírito, com as minhas transformações pessoais, com a minha elevação espiritual, com a caridade para com o próximo que esse homem poderia ter feito. Ele tinha tanta colheita, tanta coisa, ao invés de falar, bem, eu já tenho tanto, o que eu posso fazer com o que está sobrando? Deixa eu me distribuir com quem não tem. Não, ele disse, eu vou guardar tudo para mim, tudo é meu, a ganância, né? Então, o que acontece? Aí ele morre. E aí, fica para quem, né? Então, a reflexão é a seguinte, minha mãe sempre dizia, né? Então, guarda tanto aí, morre, fica tudo aí, né? Então a gente não pode estar tão apegado, a gente tem que ter essa consciência de que eu posso usar a matéria, mas que ela não me use, né? Que eu não me sinta escravizado por ela. E é o que aconteceu com esse rapaz, ele estava tão preocupado com o dinheiro, da herança que precisava ser compartilhada, que sim, indo para uma questão lógica, é justo que o dinheiro seja dividido igual para ambos. Mas Jesus aproveitou aquela situação para dar uma lição de, olha, existem coisas mais importantes também, além do que você está se preocupando, né? Então, e claro também, Jesus ele não era juiz no sentido físico aqui da terra, né? Nomeado, então ele não poderia fazer a partilha, até porque poderia ter uma pegadinha para pegar Jesus ali também, se metendo em dinheiro, né? Enfim, estudando teologia para entender um pouquinho o que está querendo dizer por trás de tudo isso. Mas, batendo no liquidificador aqui de uma maneira mais simples para a gente, é que a gente seja atentos, né? Que estejamos atentos à questão da ganância, para que a gente não caia em tentação e nas armadilhas que aprisionam tanto os seres humanos, que é o dinheiro, né? Que existem 3 coisas que faz perder a nossa humanidade. Primeiro, dinheiro, poder e sexo, né? Infelizmente, né? São 3 pontos aí que se não estão trabalhados direito, a gente cai e cai feio, né? Então que a gente possa ter essa compreensão aí sobre isso, tá bom? E é isso, meus amores, que a gente possa nessa noite, né, ou nesse dia, não importa o momento que você está assistindo esse vídeo, refletir sobre essa mensagem e fazer com que ela brote dentro da gente. Que o mais importante não é o que a gente está lendo aqui, mas o que a gente vai fazer com o que a gente ouve, tá? Isso que é o mais importante dos evangelhos, é o evangelho vivo, é o que fazia Jesus, ele vivia, né, aquilo que ele pregava, então era uma forma mais forte de aprendizado.
Então é isso, meus amores. Vamos finalizando aqui o nosso evangelho, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui juntinhos em mais uma quarta-feira, nesse momento. Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer a nossa irmandade espiritual por tudo, pela presença em nossos lares, pela energia salutar, de cura, de harmonia, de equilíbrio em nossos lares. Que o amor possa vibrar as células do nosso coração, proporcionando-nos a esperança e trazendo-nos a força de vontade e a força de viver. Que o amor seja sempre, sempre a nossa guia. Que possamos cada vez mais refletir e vivenciar o Evangelho de Cristo nos exemplos, e menos nas palavras e mais nos nossos atos. Obrigado por tudo, que assim seja. Então vamos tomar a nossa aguinha. E é isso, gente. Vejamos aqui, né, de não esquecer de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, tá? E se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Nos vemos na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite. Beijo no coração. Tchau, tchau!